Podcasts BandNews FM. Bora pro Catar! Absolutamente tudo sobre a Copa do Mundo da FIFA Catar 2022. Podcasts BandNews FM. Bora pro Catar! Absolutamente tudo sobre a Copa do Mundo da FIFA Catar 2022. Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição, a quinta do Bora pro Catar, o seu podcast semanal aqui na rádio BandNews FM. Você confere, claro, tudo semanalmente também nas redes sociais da sua rádio, da nossa rádio, projetando, claro, a preparação da seleção brasileira rumo ao Catar. O Mundial 2022 vem aí. Pouquinho mais de um mês. Tá chegando a hora. Será que o Brasil vai se sagrar hexacampeão? Essa reta final da preparação do time do Tite, como é que foi? E os próximos passos? Os principais adversários, potenciais zebras. Sobre tudo isso, falaremos pela próxima meia hora. Eu, Bruno Camarão, ao lado de Maurício Ferreira, Silva Júnior e ela, Aline Fanelli, que atualiza tudo sobre o time verde e amarelo. Tudo bem, Aline? Seja bem-vinda. Camarão, tudo bem? Um prazer estar aqui mais uma vez. E a cada semana que a gente vai fazendo esse podcast, a ansiedade aumenta, né? Porque vão diminuindo os dias para o início da Copa do Mundo, para a estreia da seleção brasileira, que tem aí agora um calendário meio que protocolar para a gente falar até o fim deste mês, né? De outubro, comecinho de novembro. Mas todo mundo esperava, e a gente também, que o Tite fosse divulgar aquela lista de 55 nomes que ele é obrigado a enviar para a FIFA no dia 21 de outubro. Mas não, tá? A FIFA prevê em regulamento que essa lista não deve ser divulgada. Então essa lista não será divulgada, a gente só vai saber no dia 7 de novembro quem são os 26 escolhidos. Aliás, vocês sabiam que são 26 escolhidos do lado da seleção brasileira? Mas não necessariamente as seleções vão levar 26 atletas. No mínimo, 23 e até 26 nomes, então pode ter seleção que vai levar 25, 24, depende muito do que as comissões técnicas vão fazer até lá, ou vão imaginar até lá. Mas falando da seleção brasileira, com relação a esse número, então os 26 convocados no dia 7 de novembro, e tem muita dúvida de torcedor, e se alguém se lesionar, o que acontece? Se alguém sofrer uma grave lesão ou tiver uma enfermidade um pouco mais séria? Bom, pode ser feita uma substituição na lista até 24 horas antes da estreia do Brasil. O Brasil vai enfrentar a Sérvia no dia 24 de novembro. Então até no dia 23, 24 horas antes, o Tite pode substituir algum jogador que vier a ter alguma lesão. E o interessante é que o substituto ele não vai precisar estar naquela lista dos 55 nomes. Ele pode vir sem estar naquela lista. Claro que geralmente, se isso for acontecer, o Tite vai preferir alguém que está naquela lista, mas ele não necessariamente precisa estar. E aí ele herdaria o número do jogador que, acaso se lesionar. Mas a gente tá falando de uma hipótese, né? Só pra deixar tudo muito claro. Agora a gente quer saber do Tite, né? Como é que o Tite tá nesses últimos dias, nesse último mês? Ansiedade também. Vamos ouvir um pouquinho do técnico da seleção brasileira. Acompanhamento total dos atletas. Essa foi a mensagem que nós colocamos. Em todos os aspectos, físico, médico, humano antes, né? Acompanhando tecnicamente na sua melhor condição, podendo dar esse respaldo. Taticamente não, porque não me dou esse direito, porque isso é uma atribuição do técnico do clube para fazer essa função. E ficar com a minha família. Eu quero ficar com a minha família o maior tempo possível. Teve uma atividade comercial que já foi feita antes minha, e eu não quero nem chegar perto agora, não quero nada. Só quero ficar voltado. Família e o trabalho. Tá aí o Tite, então. Agora, essa atividade comercial aí, viu, Camarão? Ele fez uma convocação aí de uns lanches, de uma rede de fast food, que eu não vou falar o nome porque não tá patrocinando a gente. Ah, é? É. Bom, eu ainda não experimentei nenhum desses lanches aí ofertados pelo técnico Tite. E você, Maurício Ferreira, tudo bem? Já experimentou? Não, você é fitness, né? Não, admito que já. Tudo bem, Camarão? Tudo bem.
Vou lá para você, para a Aline, Furacão Silva Júnior que está com a gente, para todo mundo que acompanha também o Bora pro Catar. Eu quebrei a minha dieta, admito, né? A gente sai meio tarde das transmissões, então o que resta é passar dessa rede de fast food, né, na madrugada e mandar para dentro, né? Foi só um por enquanto, tem várias seleções ainda pela frente, mas é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, participando do nosso podcast especial da Band News FM, projetando, esquentando já tudo que vai acontecer nessa Copa do Mundo, né? A Aline destacou há pouco esses últimos trabalhos, né? Não necessariamente do Tite com os jogadores, isso vai acontecer só ali bem próximo já do Mundial no Catar, com essa estadia na Itália, mas claro que não só o Tite, mas toda a comissão técnica tem muito trabalho pela frente, né? Se a lista com 23 nomes para um comandante às vésperas de Copa do Mundo já é muito difícil, com 26 essa dúvida, esse ponto de interrogação, ele fica ainda maior, né? Quem será o lateral direito junto com o Danilo? Vai levar o Daniel? Não vai? Utiliza o Éder Militão como esse coringa? Quem vai na esquerda também? São 3 jogadores brigando em tese por 2 vagas. Mas acho que as maiores dúvidas do Tite, de fato, estão ali na frente, né? Principalmente nessa posição de centroavante. Roberto Firmino começa bem a temporada na Premier League. Tem o Gabriel Jesus, que não foi na última convocação, mas também nesse novo processo dele de Arsenal tem iniciado muito bem também essa temporada 22-23 lá na Europa. Então acho que essas principais dúvidas do Tite estão ligadas principalmente a esse sistema ofensivo. E com a possibilidade de elevar os 26 jogadores, ele também ganha alguns espaços a mais. Isso promove uma possibilidade de variações ofensivas maior para o Tite, pensando nessa disputa da Copa do Mundo. Esse cartel ofensivo, né, do técnico Tite, de fato chama atenção, muitos brasileiros se destacando nesse início de temporada europeia. Já já a gente fala sobre um destaque especial, estrela da seleção brasileira, Neymar Júnior, com números muito expressivos nesse início de ano, 22-23, a temporada à frente do Paris Saint-Germain, o sonho da Liga dos Campeões da Europa e, claro, também dividindo as atenções com a Copa do Mundo do Catar. Silva Júnior, a Aline Fanelli citou, a gente está gravando esse podcast semanal um dia antes do primeiro confronto entre Corinthians e Flamengo, decisão da Copa do Brasil. Claro, o Tite tem uma relação específica com o clube paulista, conhece muito bem muitos jogadores do lado carioca. Você imagina que ou ele ou algum membro da comissão técnica que esteja na Neoquímica Arena na noite desta quarta-feira vai olhar com carinho para qual jogador ou quais jogadores especificamente? Tudo bem, Silva? Um grande abraço a você. Um abraço para você, Camarão, Maurício, Aline, amigos, um prazer estar aqui com vocês. Sempre é muito bom, né? A gente está assim, com essa expectativa à flor da pele, às vésperas da 22ª Copa do Mundo da história e sempre na expectativa que a seleção brasileira brigue por mais um título, brigue pelo hexacampeonato. Olha, Camarão, eu imagino que pelo menos aí 4 atletas para essa pré-lista, que parece que realmente o Tite não vai divulgar, vai tentar segurar de todas as formas para não haver vazamento, essa lista de 55 atletas. Eu acho que dentro dessa lista, desses 55 atletas, pelo menos 4 jogadores envolvidos nessa decisão de Copa do Brasil, no chamado Clássico das Multidões, pelo menos 4 jogadores devem estar. Eu imagino, até o Gabigol, que para mim não será convocado para a lista final, é só uma mera opinião. Eu acho que o Gabigol perdeu um pouquinho de espaço, né, especialmente, né, com a grande fase que vive o Pedro, seu companheiro do Flamengo. Mas enfim, eu acho que pelo menos nessa lista de 55 atletas, o Gabigol vai estar. E imagino que até um do Corinthians deva entrar também nessa pré-lista, digamos assim, do Tite, né? Lista essa que ele já disse, não deve ser divulgada, vai trancar as 7 chaves, mas eu acho que nessa pré-lista de 55 atletas, 4 jogadores envolvidos nessa decisão entre Corinthians e Flamengo fantástica de Copa do Brasil devem estar presentes, Camarão. É isso, é uma pré-lista meio ilusória, né? Ela vai existir na cabeça do Tite também, no coração dos torcedores, né, que projetam as possibilidades, mas oficialmente somente os 26 jogadores vão ser anunciados antes justamente da ida de toda a delegação. Primeiro para Turim e depois desembarcando no Catar.
26 nomes no dia 7 de novembro. Claro, a Band News FM acompanha a divulgação dessa lista muito especial, quem sabe com jogadores representando as duas equipes finalistas da Copa do Brasil. Corinthians e Flamengo iniciando o duelo justamente nesta semana. Tem um nome, Aline Fanelli, que certamente não está apreensivo. Ele sabe que estará lá. É o Neymar Júnior, né? Alguns já sabem, aliás, né? Não só o Neymar, tem outros ali que a gente já pode cravar. Aliás, quando chegar mais próximo, eu vou sugerir da gente fazer a nossa provável lista. Porque combinado. Acho que vai bater muita coisa, talvez 2 ou 3 nomes, 4 que vão ser diferentes. Mas o início de temporada do Neymar é espetacular. São 15 jogos, terminou há pouco Paris Saint-Germain e Benfica, empate por 1-1. 11 gols e 9 assistências. Só pra gente observar a temporada passada do Neymar, 2021-2022, foram 28 jogos com 13 gols e 8 assistências. Ou seja, ele já tem uma assistência a mais e tá próximo de alcançar o número de gols. Então o Neymar chega muito focado e decidido a fazer a melhor Copa do Mundo dele por tudo que ele já passou nas outras Copas. Claro que muito não por culpa dele, né? Por outros fatores que envolveram o Neymar, mas dessa vez a gente traz até um depoimento dele, né, Camarão, para a TV do Paris Saint-Germain, falando desse objetivo e como ele realmente começou a temporada com foco total e 100%, o famoso on fire, para conseguir brilhar nessa Copa do Catar. Bom, acho que não tem um novo Neymar, acho que as coisas simplesmente encaixaram, é um começo de temporada muito bom, no qual eu tive quando eu cheguei aqui, né, nas duas, 3 primeiras temporadas, né, então eu tô muito feliz, tô feliz por ter começado a temporada bem, com gols, com assistência, ajudando meus companheiros da melhor maneira possível, e a gente espera poder fazer uma ótima temporada e continuar assim até o final. Óbvio que eu não sou nenhum marcador, nenhum defensor extraordinário, mas estou tentando pelo menos ajudar meus companheiros da melhor maneira possível. Hoje eu acho que eu me sinto um jogador mais completo, onde posso defender, posso atacar, posso fazer gols, assistência, então enfim, acho que hoje em dia eu sou muito mais completo do que eu era antes. Sim, com certeza. Estou muito empolgado, muito feliz por ter começado bem e pelos jogos que a gente vem fazendo, tanto no Paris Saint-Germain como na seleção brasileira. Então, é um objetivo esse ano de vencer com as duas equipes, de ganhar tudo com o Paris Saint-Germain, de ganhar tudo com a seleção brasileira. Temos uma Copa do Mundo que se aproxima. A gente sabe o quão é difícil a Copa do Mundo, mas eu tenho um sonho muito grande de vencer. E a tão esperada Champions League, que eu tenho certeza que o Paris logo menos vai conseguir. O sonho da Liga dos Campeões com o Paris Saint-Germain, Neymar que já faturou a orelhuda à frente do Barcelona, especialmente naquela parceria com o hoje ainda companheiro dele Messi, também com Luizito Soares, um Barcelona absolutamente espetacular. A Copa do Mundo de fato não está no currículo do Neymar, que Maurício fez uma autocrítica. Ele se sente um jogador mais completo hoje. Ele se sente um jogador melhor do que, por exemplo, neste período citado do Barcelona. Ele de fato é um jogador mais completo hoje? Creio que sim, Camarão, acho que sim, e até pela experiência, né? A Aline falou sobre o fato do Neymar hoje ele chegar mais bem preparado a essa Copa do Catar em relação à Copa de 2014 e a de 2018. Fisicamente, eram situações diferentes essa Copa de 2022 e a de 2014, né? Porque ali ele não tinha nenhum problema físico até o duelo das quartas de final e aquela entrada desumana do Zúñiga, mas ele, como a gente gosta de dizer, era um filé de borboleta ainda, que era um jogador muito novo, fisicamente não era desenvolvido. Às vésperas da Copa de 2018 ele acabou sofrendo uma lesão que fez com que ele não chegasse 100%, e o Neymar mentalmente também não estava bem naquela Copa, toda a questão de polêmica com arbitragens, o fato dele ficar se jogando e forçando falta na maior parte do jogo. Então agora, com esse início de temporada que a gente tem visto do Neymar, e acho que tem uma característica dele nesse momento que ajuda muito, que é de ter tranquilidade. Então a gente não tem visto o Neymar entrando em polêmica a todo momento. O ambiente do PSG
tá conturbado de uma certa forma, mas não pelo Neymar, e sim pelo Mbappé nesse momento. E o Neymar ele tem se mantido longe de tudo isso. Então ele, e até uma característica do Messi também nesse momento, né? O Messi sempre foi assim, né? São dois jogadores que às vésperas da Copa têm aproveitado muito bem o início de temporada para chegarem ali afiados, diferentemente do Mbappé, que tem se envolvido nessa confusão de fica, sai, quero sair, se envolve em confusão com os próprios companheiros também de Paris Saint-Germain, que não tocam a bola para ele em alguns lances. Então o Neymar ele tá alheio a tudo isso. Ele tem aproveitado de fato esse período para se manter 100% fisicamente. Claro que é uma grande dificuldade, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer em um jogo de campeonato francês, um jogo de Liga dos Campeões, mas o Neymar é muito mais completo e com a cabeça no lugar. O que não aconteceu em 2014, não por um problema específico, mas sim pela questão da idade e até pela primeira Copa do Mundo que ele estava disputando, e em 2018 numa situação muito mais complicada pela lesão e depois pelo que aconteceu também durante os jogos da seleção brasileira na Copa. O Silva Júnior, o Neymar no Paris Saint-Germain tem essencialmente a companhia desses dois jogadores também absolutamente espetaculares, Messi e Mbappé. No Brasil, ele, mais experiente, é acompanhado por jovens que estão se desenvolvendo e jogando muito, né? Naquele leque de opções do Tite, olhando do meio para frente, o Neymar tá, me parece, mais bem amparado, mais bem suportado para o Catar do que esteve na Rússia. Você concorda? Concordo sim, Camarão, concordo. Eu só espero uma coisa em relação ao Neymar. Eu acho ele um jogador fantástico, um craque de bola. Eu acho que para a seleção brasileira ele é fundamental, ele é importantíssimo. Mas o que me preocupa, o que continua me preocupando, não é o aspecto técnico, não é a capacidade técnica de criatividade que tem o Neymar, dos companheiros que o cercarão deste meio-campo, o ataque da seleção brasileira. Eu acho que a seleção brasileira está muito bem servida nesse aspecto. A questão do Neymar é isso aqui, ó. Ele vai ser testado, ele vai ser provocado, ele vai ser caçado, vai apanhar barbaridade. Resta saber se a gente vai ver um Neymar mais maduro mentalmente, mais maduro emocionalmente dentro de campo para suportar toda essa pressão. Porque existe uma pressão, sim, externa, eu acho que até interna, ou de repente até dentro do próprio Neymar, de tentar melhorar nesse aspecto psicológico, nesse aspecto emocional, de tentar focar no que ele tem de melhor, que é o talento, é um craque de bola, um jogador fantástico que pode sim ser importantíssimo conduzir essa seleção brasileira cheia de potencial, cheia de talentos ao hexacampeonato. Mas para isso ele vai ter que se mostrar muito mais maduro do que foi o Neymar da Copa da Rússia, do que foi o Neymar da Copa de 2014 aqui no Brasil. E certamente, vai haver muita provocação, vai haver muito falatório para cima dele, vai ser provocado e caçado dentro de campo a todo instante. Já a partir da primeira fase, por exemplo, já a partir da estreia contra uma seleção da Sérvia, que é uma seleção, sim, que tem técnica, que tem bons valores, mas é uma seleção que marca duro, é uma seleção que chega firme. Então, vamos ver como é que o Neymar vai estar nesse aspecto, no emocional, no psicológico. Se ele mantiver a cabeça no lugar dentro de campo, né? Não levar cartão à toa, não ficar batendo boca nem com o árbitro, nem com o adversário, com a bola nos pés, ele resolve, a gente sabe disso, né, Camarão? É verdade, Silva. Bom, sobre a Sérvia, inclusive, os outros adversários do Brasil, você confere a análise dos nossos especialistas do Bora pro Catar nas últimas edições. Dá uma procurada no seu agregador e também na página oficial da Band News FM no YouTube. Uma enquete rápida entre nós quatro. Quer dizer, eu não sei se eu vou votar, mas vou perguntar para vocês. O Neymar, ele vai conquistar nessa temporada a Liga dos Campeões da Europa com o Paris Saint-Germain, a Copa do Mundo com a seleção brasileira, ambos os troféus ou nenhum deles? Eu começo com você, Aline Fanelli. Eita. Clubista nesse sentido. Exatamente. Ela que é torcedora do PSG, né? Dizem, né? É clubismo pra mim em dois sentidos. Primeiro, pelo PSG, time que eu torço há alguns anos. E segundo, porque eu vou cobrir a seleção brasileira. Você quer que eu fale que o Neymar não vai levar o Hexa? É óbvio que eu vou falar que o Neymar vai levar o Hexa. Pro bem do meu trabalho. Então vamos lá, vai levar o Hexa.
Eu gostaria muito que o PSG fosse campeão da Liga dos Campeões, mas eu acho que não vai ser dessa vez ainda, tá? Porém, espero muito que ganhe o campeonato francês, porque estou programando as minhas férias para o último jogo da temporada, que é o jogo que o time leva ao troféu. Então, espero muito que seja campeão francês, pelo menos. Desculpa aí, né? Ela vai passar férias em Paris e a gente... Não, eu falei que eu tô programando ainda, não tá fechado. Tudo bem. A gente vai ali passear pelo bairro do Pari, aqui em São Paulo, no máximo, né? Passou o mês de Malta. Nós que somos vizinhos de Vila Anastácio, né? Aqui em São Paulo, né? Uma região bem humilde aqui. A gente olha isso com uma distância surreal, né? Não, peraí. Camarão passou férias na Espanha e o Maurício ficou um mês em Malta. Então vocês estão me zoando, só eu que sou zoada nesse lugar. Não, mas agora acabou. Europa, quando? Agora 5 anos, né? Por isso que vai ser o litoral paulista mesmo nas próximas férias. Bom, acho que a torcida, de fato, pelo Hexa, ela é de todo mundo. E acho que o Brasil tem muitas condições de chegar a esse título. Divide, obviamente, um favoritismo. Acho que o Brasil é uma das seleções prontas, principalmente, para mim, ao lado de Argentina, Espanha e Inglaterra. Acho que são as 4 seleções que chegam com esse favoritismo maior para a Copa do Mundo. Tô com a Aline que, no sentido da Liga dos Campeões, acho difícil ainda. E acho que é uma competição completamente diferente de Copa Libertadores, só que semelhante no sentido de que camisa pesa. E a gente já viu isso nos anos anteriores. A gente viu camisa pesar numa final entre Chelsea e Manchester City, em que o City era muito mais time do que o Chelsea. E com Pep Guardiola, que é um dos maiores treinadores da história do futebol. O PSG também já teve possibilidade de conquistar esse caneco. Eu acho que, obviamente, quando você tem um trio, principalmente com o Neymar, com o Messi e com o Mbappé, cria-se essa expectativa de uma conquista. Mas eu acho que camisa pesa. A do Real pesa, a do Bayern pesa, a do Chelsea pesa em oportunidades assim. Então, eu acho que o City hoje é um time muito mais pronto. E não só pela equipe da temporada, mas pelo que vem fazendo nos últimos anos, desde a chegada do Guardiola, do que o Paris Saint-Germain, embora tenha tantos craques assim para conquistar o título da Europa. Manchester City que deve oferecer à seleção brasileira o goleiro Ederson, né? Não sei que aconteça alguma coisa fora do comum nessa reta final de preparação, mas ele deve ser o goleiro reserva, né, do técnico Tite, numa lista que tem o Alisson, titular, meio que unânime, e o Everton, o goleiro do Palmeiras, constantemente chamado nessas últimas convocações, especialmente na época de eliminatórias sul-americanas e também nos últimos amistosos. E aí, Silva, você conhece de camisa pesada? Neymar fatura Liga dos Campeões, Copa do Mundo, ambas ou nenhuma? Olha, Camarão, sinto muito em decepcionar a Aline Fanelli, mas eu acho que o Neymar vai ganhar a Copa do Mundo com a seleção brasileira. Mas a Champions vai ficar com o clube da Inglaterra. Eu estou nesse aspecto mais ou menos na mesma linha de pensamento, na mesma linha de raciocínio que o companheiro Maurício Ferreira. Sinto muito. Mas, de repente, né, é questão de opinião apenas. E tomara que pelo menos entre aspas, que ele conquiste uma primeira Copa do Mundo como jogador profissional, vestindo a camisa da seleção brasileira. A gente sabe que o caminho é longo, que o caminho é árduo, mas com alguma discordância aqui ou ali em relação aos escolhidos, aos critérios do Tite, mas eu acho que a seleção brasileira está muito melhor preparada para essa Copa do Mundo do Catar do que esteve há 4 anos para a Copa de 2018 lá na Rússia. Eu acho que as chances são muito boas. A gente viu uma seleção consistente defensivamente, uma seleção que tudo bem que amistoso é amistoso, Copa do Mundo é Copa do Mundo, eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo tem um outro peso, mas não dá para negar que o trabalho do Tite, que os números são excelentes, que a seleção tem um futebol extremamente competitivo, extremamente organizado, e eu acho que chega com muitas chances, sim, de garantir o Hexa no Catar. Agora, o Paris Saint-Germain ser campeão da Champions, eu acho que ainda não vai ser agora. E o Furacão entende bem essa questão de camisa pesada, né? Porque é como a Inter de Limeira disputando a Copa Paulista no segundo semestre, né? Entra para ganhar, não tem dessa. Pode não ter o melhor time,
Mas Inter de Limeira, o Furacão sabe bem como é que funciona. E até a Inter de Limeira já ganhou um estadual lá em 86, né? Você também sabe bastante bem sobre isso. Eu vou convidar mais um personagem aqui da equipe de esportes Band News FM para nos amparar nessa reta final do Bora pro Catar, edição de número 5. Yuri Queiroga, ele acompanha as seleções que podem surpreender. Isso e um pouco mais. Quem será a grande zebra dessa Copa do Catar? Diga aí, Yuri! E aí, gente, tudo bem? Como prometido no último episódio do Bora pro Catar, a gente traz agora no podcast algumas seleções que podem surpreender, que podem dar um grande incômodo às principais candidatas, não apenas a título, mas pelo menos a classificação para as oitavas de final desta Copa. E eu vou começar pela anfitriã, a seleção do Catar, a seleção que fará a abertura da Copa do Mundo, como é tradição desde 2006. Catar vai ter Holanda, Equador e Senegal na sua chave. E, além de ser o anfitrião da Copa do Mundo, ainda tem um handicap muito bom nesse ciclo que antecede a Copa do Mundo de 2022. É o atual campeão da Copa da Ásia. Ele ganhou a final sobre o Japão por 3-1 em 2019. Então mostrou, pelo menos nessa Copa Asiática, que tem algumas valências, que tem bons jogadores, que tem jogadores que podem ser observados. E o trabalho da seleção qatari não é um trabalho desprezível. Por isso, a seleção do Catar ali contra Equador, contra Senegal, frente ao favoritismo da Holanda, não pode ser desprezada como uma candidata ali à segunda vaga. Posto isso, vou para o grupo B. Diferentemente do Catar, o Irã não é uma seleção novata em Copa do Mundo. E nessa mesma Copa Asiática conquistada pelos catares, o Irã terminou entre os semifinalistas. Não tem a disputa de terceiro lugar por lá, mas ficou entre os 4 primeiros colocados. E os 3 grandes destaques da equipe são os atacantes. O Azmoun, que é do Bayer Leverkusen, da Alemanha, o Jahanbakhsh, que jogou 2 temporadas na Premier League e hoje defende a equipe do Feyenoord da Holanda. Ele jogou no Brighton da Inglaterra antes de ir para o Feyenoord. E o Taremi, centroavante, que já tem 3 temporadas no Porto, sempre faz boas atuações na equipe portuguesa e que, junto com o Jahanbakhsh e o Azmoun, fez uma boa aparição na última Copa Asiática e tem bons números com a seleção iraniana. E agora a gente vai para um grupo que tem 2 cotados ali como principais candidatos. O time da Croácia, que é o atual vice-campeão, e a Bélgica, que a gente já tem uma geração reconhecidamente boa, qualificada, mas junto a esses 2 times tem os outros 2 principais candidatos à zebra dessa competição, que são o Canadá e a seleção de Marrocos. O Canadá, principalmente, a seleção canadense fez um bom ciclo, principalmente nessas eliminatórias para a Copa do Mundo, fez uma ótima campanha na fase final e conta com, entre outros jogadores, o lateral Alphonso Davies, de bastante velocidade, de um apoio muito bom e que joga lá no Bayern de Munique. É sim um dos candidatos. A seleção canadense pode surpreender nesse grupo e tem um candidato também a revelação de Copa ou a destaque de Copa, que é o Alphonso Davies. E a seleção marroquina pode não ter apresentado um bom ciclo, um ciclo tão positivo na preparação para a Copa de 2022, mas tem nomes que estão se destacando no futebol europeu, e a gente começa falando pelo Hakimi, lateral direito do Paris Saint-Germain. Tem 2 jogadores do Sevilla, o goleiro Bono e também o En-Nesyri, meia muito utilizado pela seleção espanhola, e que também fez uma boa Copa Africana de Nações com a seleção marroquina. E isso sem falar no Ziyech, atacante do Chelsea, que não vinha sendo chamado pelo técnico bósnio Halilhodžić, por causa de um destempero com ele. O Halilhodžić tinha o afastado da seleção inicialmente por, segundo ele, problemas disciplinares. Ziyech chegou a falar que não jogaria mais pela seleção marroquina, mas o Halilhodžić foi demitido. O Ziyech já foi chamado para a última data FIFA, pode pintar nessa seleção marroquina. Só que são nomes que precisam dar liga para que a seleção de Marrocos tenha competitividade nessa chave que tem o Canadá e 2 seleções bastante qualificadas, que são Bélgica e Croácia.
Tá aí o Yuri Queiroga trazendo as informações sobre seleções que podem surpreender no Catar em 2022. Qual que é a seleção que vai surpreender no Catar, hein? Sinceramente, nenhuma? Não vai ter surpresa? Para chegar às quartas de final, essas fases mais adiantadas da Copa, nenhuma, viu, Camarão? Acho que até a seleção canadense teria possibilidade de classificação, mas é um grupo muito complicado, bem duro, como ele falou, com Bélgica, com Croácia e com a seleção marroquina. Então, pensando numa possibilidade de classificação às oitavas de final, eu fico com o Irã, que como o Yuri muito bem destacou, se os Estados Unidos, a seleção norte-americana der uma brechinha, o Irã pode ser que busque essa classificação ao lado da Inglaterra. Uma seleção para ficar de olho, Aline Fanelli. Quem você acredita que vai ser a grande zebra da Copa lá no Catar? Eu acho que assim como o Mal, não sei, eu acho que vai ficar pras grandes dessa vez, viu? Não sei nem se a gente pode chamar a Bélgica de zebra mais a essa altura do campeonato. Eu não acredito. Não acredito que o Catar tenha condições também de avançar. Aliás, eu vi uma entrevista, se eu não me engano, no fim da semana passada, de uma pessoa do governo do Catar que não acredita que o time vai passar de fase. Então, assim, a expectativa não é nem que passe de fase, que vai ter muita dificuldade. Então, eu coloco assim, a Bélgica, mas não como zebra, como talvez fora do grupo das principais que a gente tem falado e que de repente pode surpreender. E você, Silva Júnior, acredita em qual grande surpresa? Ou não teremos surpresas tão expressivas assim nessa Copa do Mundo do Catar, hein? Olha, Camarão e amigos, eu não acredito em grandes zebras nessa Copa, não. Porém, eu aponto aí mais ou menos na linha da Aline, eu aponto duas seleções que são ótimas seleções, porém elas nunca entram como credenciadas à disputa de título. Mas eu acho que elas podem fazer uma grande Copa do Mundo e surpreender, quem sabe até sonhando com uma semifinal. Eu falo da Dinamarca e eu falo da Suíça, que para mim passa juntamente com o Brasil, né, para as oitavas de final da competição. Não são grandes zebras, são ótimas seleções, porém elas nunca são apontadas, elas ficam ali, vamos colocar assim, no pote B. Certo? Nós temos o pote A, sempre com França, com Alemanha, uma Espanha, um Brasil, até uma Argentina. Aí no pote B, você pode colocar a Dinamarca e a Suíça. Eu acho que essas duas seleções podem avançar bastante durante a Copa do Mundo do Catar. De Limeira pro mundo, tá aí o Silva Júnior opinando no Bora pro Catar, edição de número 5, que está sendo encerrada. Um grande abraço para você, Silva. Até a próxima. Valeu, Camarão. Um abraço para você, para o Maurício, para a Aline. Maurício lembrava da minha querida Inter de Limeira. A Inter que está se reforçando para a próxima temporada, já num planejamento muito legal. Quem voltou para cá foi o Pintado, campeão do mundo pelo São Paulo Futebol Clube, que começou sua carreira de treinador aqui em Limeira. E na diretoria, nada mais, nada menos que Moraci Santana. O Leão de Limeira vem forte para 2023. Abraço, gente. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui rumo ao Catar. Bora pro Catar. Valeu, Silva. E a Catanuvense vem forte também pra temporada? Infelizmente, o Grêmio Catanuvense já não existe mais, né? Mas bons tempos de Catanuvense e Inter de Limeira se enfrentando, Série A2, Série A3. Camarão, valeu. Uma honra mais uma vez participar aqui do Bora pro Catar com vocês. Um abraço. Valeu, Maurício Ferreira. E valeu também você, Aline Fanelli. Até a próxima. Valeu, gente. Sempre ótimo participar com vocês aqui. Até o nosso próximo episódio, sempre ligados na Seleção Brasileira. É isso, sexta-feira que vem, seu compromisso conosco. Bora pro Catar. Valeu. Podcasts Bangerils FM. Podcasts Bangerils FM.